Olá, olá. Então, eu estou aqui de volta para mais uma aula. Hoje eu trouxe um tema também um pouco diferente e que eu acho que é extremamente importante, principalmente para quem lida com dores musculoesqueléticas, com dores agudas, crises, ciatalgias, ombros. Então, eu acho que é de extrema importância também. Hoje o nosso tema vai ser os pontos Fenda ou os pontos Shi da medicina tradicional chinesa, nesse caso da acupuntura. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que seria os pontos Fenda. Eu vou partilhar com você, então, a minha tela e a gente, então, vai dar início, né, aos pontos Fendas na acupuntura. Por isso, vamos falar um pouco de fundamentos teóricos, as suas funções, vamos colocar aqui aplicações na prática, indicações, contraindicações, localizações, tá? No caso, ou localização de cada ponto. Então, vamos lá. Aqui a gente passa que isso não tem tanto interesse. Então, vamos lá. A nossa agenda, então, vai ser o que é que são, ou seja, um conceito fundamental, né? As principais funções dos pontos fendas, suas localizações, quem são eles, e depois quem são os pontos fendas dos curiosos, os pontos fenda nos meridianos yin e nos meridianos yang, como é que ele se comporta com isso, aplicações em questões musculoesqueléticas, protocolos de tratamento, e por que que esses pontos eles se localizam entre os cotovelos e as mãos, os joelhos e os pés? Qual é a visão do Huandi Neiding também? Depois ainda tem ali mais uma curiosidadezinha e depois nós vamos concluir. Então vamos lá dar início, que é para a gente não, para que nós não viemos a perder tempo, né, com outras coisas. Então o que é que são os pontos Fender? De uma definição simples, são pontos que estão localizados entre o cotovelo e as mãos, os joelhos e os pés, e eu vou falar disso com você mais lá na frente. O que é que significa, então, o Qi? Significa uma fenda, uma fissura, um reservatório. A sua função principal, né, porque nós temos mais funções, eles funcionam como um reservatório onde o Qi e o Xue, né, nesse caso o sangue, se acumulam e podem ser rapidamente acessados. Então, isso para quê? Em casos agudos, mas a gente também vai falar disso, eu e você, nós vamos falar disso mais na frente. O uso clínico indicado para condições agudas e dolorosas. Isso implica dizer que quem trabalha com esse ramo do gênero fisioterapeutas, como eu, osteopatas, quiropratas, né? Então, toda essa vertente desses profissionais da saúde, até quem lida com a própria medicina tradicional chinesa, e que tem aí também a utilização depois de ventosas, a utilização do gua sha, também pode associar, no caso, a utilização dos pontos Qi para tirar dor. Eu conheço muitos profissionais, principalmente aqui em Portugal, que trabalham basicamente com dores, não trabalham com medicina interna. O que seria isso, Andréia? A medicina interna seria tratar, por exemplo, uma insônia, uma ansiedade, uma depressão, então seria já um problema ginecológico, então seria parte mais da medicina interna, né? E há, então, muitos profissionais da saúde que lidam praticamente com a dor. Então, os pontos X são considerados como os pontos onde a energia e o sangue se concentram e se aprofundam. Então, isso para dizer o quê? Que quando eu introduzo uma agulha, estimulo um ponto X, né? Ou seja, eu vou buscar nessa fenda, nesse aprofundamento, eu vou buscar o Ti que está lá guardado, tanto o Ti como o Xue. Por isso a importância do ponto X. Então, existem 16 pontos nos meridianos principais e nos meridianos curiosos, né? Nesse caso, são esses quatro aí que você está vendo, que é o Yin, o Yang, que é o Mai, o Yin, o Yang, o Wei Mai, tá? Então, eles se encontram situados nos braços e nas pernas, em locais profundos nas cavidades ou nas fendas musculares, para onde o Qi e o sangue dos canais se convergem e se acumulam. Então, isso é muito importante, né? Eu até coloquei aqui, no caso, a imagem de uma fenda, que é para a gente ver a profundidade de uma fenda e que você entenda a profundidade que está o Qi e o Xue. Então, eu preciso trabalhar o ponto fenda para tratar problemas agudos. Então, o termo Qi, como eu falei já no slide, em algum desses slides anteriores, fenda, fissura ou interstício, né? Isso sugere a ideia de um ponto onde o Qi
e o Xue do meridiano se acumulam ou se profundizam, como se fosse uma fenda ou um reservatório. Então, isso está repetitivo, Andréa? Tá, mas é para você entender como é que funciona o ponto fenda. Tá? Então, essa fenda aí é exemplificando, eu preciso de um estímulo intenso para que eu chegue, para que eu consiga entrar, né, na fenda propriamente dita. Tá? Então, eu preciso trabalhar desta forma. A função principal dos pontos X está intimamente ligado, ou seja, intimamente ligado ao tratamento de condições agudas e dolorosas. Eles são considerados os pontos de primeiro socorro dos meridianos. Então, aqui estão algumas de suas funções específicas ou as funções específicas. Então, eu tenho como principal, né, a aliviar a dor e os espasmos. Então, essa é a mais importante. Quando o órgão meridiano ele é acometido por um fator patogênico, como o vento, frio, calor, umidade, também secura, que causa um bloqueio súbito e dor intensa, o ponto X desse meridiano é escolhido para desobstruir rapidamente a passagem do Qi e do Xue, né? Aliviando assim o período de agudização. Então, isso aqui implica dizer que nesse ponto, né, nessa primeira função, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter exatamente um desbloqueio do Qi e do Xue. Isso implica dizer que se esse desbloqueio que eu vou fazer é o meu princípio de tratamento, então eu estou lidando aqui com estagnação de Qi e de Xue, ou caso o profissional não tenha tratado essa estagnação ou o próprio paciente também não se manifestou em tratar essa estagnação, ele passa para uma estase de Qi, né, que é automaticamente de Xue. Por quê? Porque o Qi, ele impulsiona o sangue. Então, se o paciente ele tem o Qi parado, ele automaticamente ele vai ter o Xue parado. Concorda comigo? Então, é isso que a gente também tem que levar em consideração, né? Então, um exemplo aqui, o ponto Xi do meridiano do estômago, né? O estômago 34 é frequentemente usado para uma crise aguda de dor de estômago ou espasmo gástrico. Então, está aqui um bom exemplo. Além de estar um bom exemplo, o estômago 34 é o único ponto, ou seja, há uma exceção naqueles 16, né, descrito até por Juan de Neiding, o clássico do Imperador Amarelo, que é uma exceção, porque ele não estar abaixo do joelho, e sim ele está um pouco acima da patela, ou rótula também, como você queira chamar, né? Saindo então, ficando então como uma exceção. Tá? Esse é só um ponto. Número 2, ele para sangramentos, ou seja, muitos pontos X têm a propriedade de regular o sangue. Eu vou falar disso com você quando nós formos falar sobre a atuação dos pontos fenda nos canais Yin e nos canais Yang. Então, esses pontos eles podem ser usados para estancar sangramento, especialmente quando há calor no sangue que causa hemorragia. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ponto do intestino delgado, né? Que nesse caso está aqui o pericárdio 4, mas eu também vou falar com você sobre essa situação mais na frente e você vai entender, porque, nomeadamente, o ponto fenda que se classifica nos livros e na literatura também, nós temos aí que é o ID6, tá? O intestino delgado 6 como ponto fenda, mas aqui para os clássicos ele vai como o pericárdio 4 e você vai saber, você vai entender por quê. Que pode ser usado em caso, por exemplo, de tosse com sangue, que é a hemoptise. Tá? Então a gente tem outra função. A terceira função, tratar condições agudas dos órgãos e das vísceras. Então, cada ponto fenda está conectado a um órgão interno específico, é claro, como todos os canais, né? E eles são a primeira escolha para tratamento da manifestação aguda desses órgãos, ou seja, seja por excesso, desculpa, ou por bloqueio, nesse caso, quando há um padrão de estagnação de Qi e de Xue, ou por excesso, quando há um padrão de calor, né? Então, nós temos aí o excesso, como, por exemplo, o pulmão 6, quando há, então, aqui ataques agudos de asma, tosse severa e também a própria hemorragia. Nesse caso, André, eu posso associar aqui esse ponto com o ponto anterior? Pode, porque eles têm basicamente a mesma função, né? Mas como o exemplo aqui, ele está falando do órgão que ele está acometido, não esqueça que aqui é aguda no Zangfu,
Então, se é uma condição do pulmão, eu vou usar o ponto fenda do pulmão. Se é uma condição do coração, por exemplo, eu vou utilizar o coração 6. Tá? Então, é assim sucessivamente com os outros órgãos e com as outras vísceras, tá? Nesse caso aqui, do Zhang-Fu, para a gente deixar essa situação bem clara. Então, quando é uma situação do órgão, eu utilizo o ponto fenda, desculpa, daquele órgão ou daquela víscera. E também ele serve como funções de diagnosticar. Então, a sensibilidade ou a dor à palpação de um ponto X pode indicar um problema no seu meridiano, o órgão correspondente, servindo como uma ferramenta de diagnóstico auxiliar. Se você palpar, você vai encontrar uma desarmonia naquele ponto, você vai encontrar uma parte sensível, ou seja, o ponto ele vai ficar sensível, tá? Isso acontece, André, só com os pontos fenda? Não, isso acontece com outros pontos também, tá bem? Para a gente também, né, falar, deixar claro também essa situação. Como aqui é o ponto fenda, a gente volta para o ponto fenda. Então, viram que eu tenho quatro funções específicas e vamos, então, reavaliar. Aliviar a dor aguda e o espasmo, parar sangramento, tratar condições agudas do próprio órgão, e também diagnosticar, né? Então, a localização e características vão de que os pontos vão estar ou no antebraço, né, direito ou esquerdo, ou na perna também direita ou esquerda. Por que que eles são tão eficazes? É onde o Ti está mais concentrado nessa área, facilidade de acesso e segurança, resposta rápida do sistema nervoso. Ou seja, uma analogia aqui que nós temos é que eles vão funcionar, desculpa, como interruptores de emergência do corpo, tá? Então, ficou aqui bem claro sobre a localização e a característica desse ponto, mas eu vou falar ainda com você disso mais tarde. Aqui eu tenho todos os pontos, fenda, eu deixei aqui para você o meridiano, o nome do ponto, a sua tradução, a sua localização, funções específicas e ou indicações nesse caso, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem o pulmão 6, que tem aqui uma tradução, a tradução do ponto. Se você não se liga no nome do ponto, é importante nós entendermos a questão do nome do ponto, tá? Mas por quê, André? Porque o ponto, às vezes, ele dá um indicativo de qual é a sua ação ou a sua função energética. Como, por exemplo, deixa eu pensar aqui, Neiguam, porta interna. Então, isso significa dizer que vai para o interno. Aqui é Wanguan, aqui é o Neiguan pericárdio 6, aqui é o Wanguan triplo aquecedor 5. Então, é porta externa, né? Até porque quando a gente faz isso, conseguimos mesmo palpar e fazer a acupressão, que é do Neiguan, como do Wanguan, tá? Então, portão interno ou porta interna, portão externo ou porta externa. Por exemplo, eu tenho também ou seja, a porta externa vai trabalhar questões de pele, por exemplo, a transpiração que esteja fora de controle, né? Por quê? Porque a porta externa, o que que é a porta externa? É a pele, né? É o Eiti. Então, em caso de, o que que é o Eiti? O Eiti é o Ti de defesa. Então, fala-se de imunidade ou do sistema imunológico, né? De imunologia. Então, eu posso trabalhar também a porta externa, né? Tá? Então, entre outros exemplos. Então, eu também tenho, por exemplo, o Amian. O Amian significa sono tranquilo. Então, é um ponto extra da acupuntura que fica aqui entre o triplo aquecedor 23 e a vesícula biliar 20. Então, entre o meio caminho aqui está exatamente o Amian. O Amian significa sono tranquilo. Então, é um ponto para insônia. Então, eu também tenho aqui alguns pontos que ajudam, né, a identificar a ação energética daquele ponto. Por isso que é muito importante. Se você nunca estudou essa questão, eu aconselho você, acupunturista, a treinar, a aprender, né? Tá bem? André, você sabe todos? Óbvio que não, são muitos pontos, né? E também há muitos pontos que não são utilizados e que não são necessários da gente aprender. Mas, por exemplo, quando vamos à China, é importante porque eles não falam a IG4, eles falam Regu, eles não falam, por exemplo, pericárdio 6, eles falam Neiguan, tá? Eles não falam baço 6, eles falam San Nin Jiao, né? Tá?
o estômago 36, que são os principais que você tem que saber, né? O Tzu Li, a distância das três pernas, então isso é muito importante, tá? Então eu tenho aqui, no caso, ainda voltando aqui para a questão do pulmão, a gente já falou nele aqui no outro exemplo, mas tosse aguda, asma, dor no peito, hemoptise, dor de garganta, tá? Então dá para se trabalhar e dá para se fazer. O intestino grosso também, então eu vou ter aqui o IG7, ele faz um desvio de calor. Então, dor abdominal aguda, disenteria, né, dor e inchaço no braço. Então, tudo que seja dor tem processo inflamatório. Se tem processo inflamatório, às vezes tem calor, né? Então, às vezes eu preciso pensar também nessa questão. Tá? O estômago 34, dor aguda no estômago também, que você já viu lá, dor no joelho, dor mamária. André, mas você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em tudo quando você pensa num ponto, né? Porque você fala assim, André, o estômago 34, dor no joelho, então eu disse para você há pouco que é o único ponto que tem, a exceção que ele não está abaixo do joelho, porque os outros pontos são abaixo do cotovelo e em direção à mão, e abaixo do joelho em direção ao pé, ou seja, entre o joelho e o pé, entre o cotovelo e a mão. E porque dor no joelho, por causa da localização, ele atua como ponto local. E como ponto distal, dor mamária, porque o estômago 34 está lá embaixo, a mama está cá em cima, e pela medicina chinesa, eu, para tratar o superior, né, eu utilizo pontos do inferior e vice-versa. Além de que o trajeto externo do estômago, porque eu tenho o trajeto externo e o trajeto interno do estômago. O trajeto externo, o meridiano do estômago, ele começa aqui abaixo do olho, o estômago 1, ele passa depois pela cabeça e ele desce pela parte da frente do corpo, então ele passa pela mama. Tá? Então, é importante também ter a noção do trajeto externo e interno de todos os canais. E aqui o baço 8, né? Que a gente vai trabalhar aqui com questões de cólicas agudas, cólicas menstruais, dor abdominal inferior, diarreia. Depois está aqui o coração 6 do meridiano do coração. Depois eu vou ter aqui, lá estar aqui, o intestino delgado. Eu vou apresentar para você os dois pontos, tá? Então, para os clássicos, eles falam no Shinmen, que é a porta do Qi, tá? Que ele vai atuar como dor no peito, hemoptise, dor de garganta, convulsões em criança, por exemplo. E aqui eu tenho o Yang Lao, tá? Que é o ID6, que significa sustentação do Yang. Então, também é um ponto que melhora a visão, vista cansada, nesse caso, e também dor no ombro. Mas se você pensar, é considerado o ponto fenda do intestino delgado? Sim, mas você pode pensar mais no pericárdio 6 do que no intestino delgado 6. Pois eu tenho o bexiga 63, que vai atuar como lombalgia aguda, câimbras, epilepsia, dor de cabeça, né? Lá está um ponto distal com atuação, né? Ou seja, com um ponto distal para uma questão distal, nesse caso também. Agora me embananei, peço desculpa. Então, nós temos aqui dor de cabeça, ou seja, o bexiga 63 está lá no pé, está aqui no calcânio. Então, ou seja, tratar o superior com o inferior e vice-versa. Além de que também o meridiano da bexiga também passa, porque eu tenho um aqui, o dois aqui, e ele passa pela cabeça toda até terminar na ponta externa, né, do dedinho mínimo do pé. Então, é um meridiano, é o maior meridiano que a medicina tradicional chinesa tem. Ele tem 67 pontos, né? Então, é um grande meridiano. E é um ponto aqui, um ponto fenda para trabalhar dores agudas. Então, lombalgia, aí você pode trabalhar com o bexiga 63. Aqui depois eu vou ter também o rim 5. Lembrando-se, desculpa, e aqui eu vou ter o ponto fenda, ou seja, esse ponto fenda aqui, que é o vaso governador 26, que significa sulco da água ou passagem da água. Então, esse é um ponto de ressuscitação, tá? Também é um ponto de Sun Simiao. Sun Simiao é um clássico da medicina tradicional chinesa. Então, Sun Simiao, ele pegou 13 pontos
da medicina tradicional chinesa toda. Ele uniu 13 pontos e os classificou como pontos fantasmas. O vaso governador 26 também é um dos 13 pontos fantasma. Isso implica dizer que esses pontos fantasmas, ele tem tendência a tratar tudo que seja problemas do foro psíquico, né? Ou seja, da psique, ou se problemas de distúrbios neurológicos, como esquizofrenia, psicopata, depressão, ansiedade, ou seja, tudo do foro do sistema nervoso neurológico ou nervoso, como você queira chamar, tá? Então, eu tenho o Qigou, desculpa, e tenho aqui o Sichuan, ou Sichuan, tá? Que é a fonte da água também, e aí ele vai dar como menstruação irregular, micção difícil ou dificuldade em urinar, mas estou sempre indo para cima e para baixo, mas segundo os clássicos, o original ponto fenda é exatamente o vaso governador 26, que vai dar aqui como dor lombar aguda, desmaio, coma, apoplexia também e espasmos, tá? Então, que fique bem claro aqui, eu pus aqui as duas secções, tanto o ponto que está em vários livros, como o que dizem os clássicos, que é para a gente ter essa noção, né? Tanto eu como você. E aí aqui sim, o pericárdio, veja lá que ele mantém o mesmo ponto, né, do intestino delgado, tá? Então ele mantém aqui o mesmo ponto, ele vai atuar, né, em questões de dor aguda no peito e também precordialgia, palpitações e hemoptise. É claro que em questões de precordialgia, se o paciente, você perceber que ele está começando a ter uma angina, uma situação de angina que você não sabe se é estável ou instável, tá? Porque a partir da angina instável, rapidamente o paciente ele tem um infarto agudo do miocárdio. Então, essa é uma questão de urgência. Aí você liga para a central de urgência da sua cidade, né? No caso, no Brasil, o SAMU, aqui em Portugal, o INEM, e aí a gente aciona que é para poder a gente fazer com que o paciente não venha a óbito. Então, isso é uma questão também muito, muito importante nessa questão da acupuntura. A gente ter a noção de que nós podemos ir até um certo limite. A partir daquele limite, obviamente que não. Então, palpitações também, e também hemoptise. Aqui o triplo aquecedor 7, né? Dor no braço, surdez, epilepsia, dor no ouvido. Olha que o 23 estava aqui, lembra que eu disse? Ou seja, ele atua sobre o ouvido, então veja a importância do trajeto também do meridiano ou do canal, como você também queira chamar, tá? Depois, a vesícula biliar 36, que vai dar para dor nos flancos ou na parte lateral aguda, dor no pescoço, paralisia. Depois, o fígado 6, também hérnia inguinal aguda e dolorosa, dor abdominal inferior. E aqui depois nós temos os 8X dos 8 curiosos, né? Então, sobre o Yin que é o Mai e o Yang que é o Mai, eu vou ter o Rim 8 e a bexiga 59. Para o Yin que é o Mai, eu vou ter, então, problemas ginecológicos e depois distúrbio do sono, tá? Para o Yang que é o Mai, eu vou ter dor na lombar, dor de cabeça e hemiplegia. Isso aí por quê? Porque eles passam, o Yang que é o Mai está muito na lateral, o Yin que é o Mai está muito na parte interna, está muito na parte medial, e é por isso que eles também atuam na questão da hemiplegia. Então, isso também é bastante importante. Depois, o Yin Wei Mai e o Yang Wei Mai. Então, o Yin Wei Mai eu vou ter aqui o Rim 9, e depois o Yang Wei Mai eu vou ter a vesícula biliar 35. O Rim 9, desculpa, no caso pode ser o Rim 9, que é o ponto fenda do Yin Wei Mai, ele vai trabalhar com ansiedade aguda, irritabilidade e dor no peito. O Yang Wei Mai, a vesícula biliar 35, vai trabalhar com dor no flanco, fraqueza muscular e também nervosismo, tá? Isso porque então ele vai pegar desde o braço, o Yang Wei Mai, né? Ele parte, ou seja, o canal dele é na parte, desculpa, superior e aqui na parte inferior. É tanto que o Kiao Mai ou Chao também eles falam na medicina na China, Yin Chao Mai, ou seja, eles vão atuar depois na parte inferior. O Chao significa calcanhar, né? Aqui, por exemplo, você tem quem abre o Yin Chao Mai é o Rin 6, quem abre o Yang Chao Mai é o Bexiga 62, quem abre aqui o Yin Wei Mai é o Neiguan, ou seja, é o pericárdio 6,
Quem abre o Yang Wei Mai, nesse caso, é o triplo aquecedor 5, tá? Então, eles fazem aqui essa ligação. Depois, eu ainda tenho aqui para completar como uso na prática clínica, que para trabalhar o rim 8 no Yin, que é o MAI, ele serve para tratar pé equinovaro também, que é importante, sonolência e as doenças próprias do Yin, que é o MAI. Depois, para o bexiga 59 do Yang, que é o MAI, ele também tem aqui pé chato ou plano valgo, e também é importância, e também insônia. Veja que aqui eu tenho a insônia, desculpa, ali eu tenho a sonolência e aqui eu tenho a insônia. Isso é importante, por quê? Porque quando há aqui uma disfunção a nível do Yin, que é o MAI, né, o paciente ele tem tendência a ter sonolência, ou seja, para trabalhar a sonolência, ele está dormindo demais. Então, eu preciso dar aqui ou seja, trabalhar aqui o Yin, que é o MAI, para poder eu conseguir acordar um pouco o paciente, tá? Então, nesse caso aqui, você tem que pensar o que que você vai fazer, porque um trabalha aqui da insônia, tá? Ou seja, eu preciso acalmar esse ponto, porque o Yang está de tal forma que o paciente não dorme. Aqui o Yin está de tal forma que ele tem sonolência demais, né? Então, eu preciso trabalhar aqui de uma forma que eu consiga atuar sobre ou a insônia ou a sonolência, tá? Nesse caso, é o famoso distúrbio do sono. Então, isso aqui é importante também, tá? Aqui, no caso, é o paciente que não consegue fechar o olho pela grande atividade do Yang. Aqui é o paciente que mantém o olho sempre fechado pela grande atividade do Yin. Depois, aqui nós temos o Rim 9 sobre o Yin e o Eimai, ele vai tratar dor torácica e abdominal e dor no estômago, e o vesícula biliar 35 do Yang e o Eimai, ele vai tratar o tremor ao frio, febre, enjoo e também vertigens. Os pontos Xi nos meridianos Yin, nos meridianos Yang, ou seja, nos meridianos Yin, que são ligados aos órgãos, ou seja, os órgãos Zhang, que são os órgãos maciços, que são os órgãos sólidos, que são os órgãos que têm como função principal manter o Qi e o Shui armazenado, né? Então, eles estão mais ligados aqui ao sangue. Tá? Até porque a característica do sangue é Yin. Por isso que toda mulher, quando está em menopausa, ela tem deficiência do Yin. Por quê? Porque não há mais Shui, não há mais sangue mensalmente, né, que é produzido. Então, a mulher com menopausa, por si só, ela já tem uma deficiência do Yin. Depois, nos meridianos Yang, que tem aqui a função que está relacionado aqui ao Ti e tem a função de receber, transformar e enviar. Por isso que eles são ocos, como o estômago recebe a comida, ele transforma e depois ele transporta para quem? Para o intestino delgado, que faz o mesmo, que vai para o intestino grosso, que faz o mesmo. A vesícula biliar, a mesma coisa, ela recebe a bilis do fígado, então ela transforma e depois ela transporta para onde? Através do ducto biliar, que vai cair no intestino delgado. A bexiga, então, recebe a urina, que vem depois, que já é um processo depois do rim, então a bexiga ela recebe a urina e depois ela transforma e depois ela transporta para onde? Para a uretra e que se torna depois a urina propriamente dita. Né? Então, é função de estar relacionada mais com o Ti. Por que o Ti? Porque o Ti tem características Yang. E o que é o Yang? É o movimento, né? Então, é transformação, é mudança, né? Então, a gente tem que ter também essa questão em jogo. Isso para dizer o quê? No primeiro ponto, as funções nos meridianos yin, né? Ou seja, eles armazenam o Jing Qi e o Shui, né? Ou seja, a essência do Qi, tá? E do sangue. Então, eles são profundos e sua principal substância é o sangue, que é uma forma densa e material do Yin. Depois, portanto, uma crise aguda de um meridiano Yin frequentemente se manifesta como uma desordem no sangue. E aí, o que que a gente tem como aqui como manifestações? Hemorragia, coágulos, dor menstrual ou dismenorreia, né, palpitações severas. Como exemplo aqui, colocou-se então o Jiti, o baço governa o sangue, além dele tem outras imensas funções, como manter tudo no seu devido lugar, né?
transformar, depois transportar e enviar tudo que é essencial do que nós comemos e bebemos para o pulmão. Então, além disso, também produzir e governar também o sangue. Seu ponto X trata dores menstruais agudas pela estagnação do próprio sangue e sangramentos, onde o tecido baço depois não contém, e daí a função dele de manter tudo no lugar, ou como dizem aqui em Portugal, tudo no sítio. Por isso, André, hemorragia, então, é uma disfunção do tecido baço, exatamente, é uma disfunção do tecido baço. Depois nós temos o fígado 6, ou seja, o fígado ele armazena o chuê, principalmente o chuê da menstruação. Isso implica dizer que mulher em menopausa, além de deficiência do yin, ela vai ter muitas alterações emocionais. Por quê? Porque há um desequilíbrio também do fígado, a nível que ele não tem tanto sangue para armazenar, porque não há tanto sangue sendo produzido, né, pela deficiência do sangue que a mulher tem na ausência da menstruação. Então, a ausência da menstruação, ausência de sangue, ausência do yin. Isso implica dizer que o fígado ele fica também com uma disfunção, e aí a questão das alterações hormonais, emocionais, desculpa, e por isso que a mulher fica com essa, em menopausa, ela fica com essas alterações emocionais. O seu ponto X, então, no caso, o F6, ele trata hérnias inguinal dolorosa, estagnação de Qi e de Shui no canal do fígado. Depois, outra função aqui, ou seja, outro ponto, nesse caso, em relação aos pontos Yin e Yang, é que a gente tem aqui, no caso, a função dos meridianos Yang, ou seja, as funções do meridiano Yin e aqui as funções do meridiano Yang. Né? Então, os Fu, como eu disse a você há pouco, eles recebem, digerem depois e excretam. Eles são superficiais, por isso eles são Yang, e sua principal função é a movimentação, a transformação, ou seja, governada pelo, pelo fluxo livre, né, do Qi. Então, uma crise aguda em um meridiano Yang frequentemente se manifesta como um bloqueio severo do Qi do canal, levando a uma dor intensa e espasmos. Mas por que espasmos? Porque se você ver aqui a questão do espasmos, como, por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de fibromialgia, e aí você pode atuar com o ponto fenda, por exemplo, se pegar nas costas, né? Você pode atuar como, por exemplo, deixa eu ver aqui, pois pode ser a bexiga, o bexiga 63, ou se for por uma ciática, por exemplo, você pegar o vesícula biliar 36, por exemplo, tá? Ah, mas por quê? Porque eles, primeiro que a bexiga está considerado, junto com o intestino delgado, a primeira camada externa, que é o Taiyang, eu vou falar disso com você lá na frente. E eles pegam a região posterior toda das costas. E o espasmo, depois, por ser ligado à questão muscular, você vai encontrar também o espaço Cowley. O que é o espaço Cowley? Que é muito ligado depois à questão dos pacientes com fibromialgia. O espaço Cowley é um espaço que fica entre a pele e os músculos. E há essa contração. Então, veja que é entre a pele e os músculos. Está mais yang, está mais superficial, tá? E é por isso que envolve mais o Qi do que, no caso, o Shui, tá bem? Então, é só por isso. Então, acaba por envolver mais os órgãos Fu, né? Ou, nesse caso, as vísceras, do que os órgãos Yin. E aí, manifestações clínicas que você vai ter são cólicas, distensões abdominais agudas, dor muscular aguda e física e espasmos musculares, como eu exemplifiquei há pouco. Aqui o bexiga 63, ele vai, entretanto, atuar em questões de lombalgia aguda, em questões também de cãibra, ou vesícula biliar 36, vai tratar dor aguda nos flancos, aguda e também nos flancos, ou no flanco, em um dos lados, porque a vesícula biliar vai dar sempre de um lado, e também no quadril, como eu exemplifiquei, por exemplo, a ciatalgia, né? Depois, ao palpar um ponto X sensível, o que nós falamos lá em cima, eu e você, que ele tem 4 funções. A quarta função era diagnosticar, ou seja, ao palpar um ponto X sensível, se for no meridiano Yin, você vai pensar primeiro em problemas relacionados ao sangue. Então, ciclo menstruais, hematoma, palpitações. Se for no meridiano Yang, pense sempre primeiro num bloqueio, né? Ou seja, dor aguda muscular, espasmos, cólicas, e aí, no caso, mais a estagnação. Para os pontos X,
dos canais yin, você pode focar em técnicas que nutrem o sangue ou estanquem a hemorragia. Nesse caso, você vai lidar com tonificação ou, se for o caso, a sedação suave, né? Moxabustão em certos casos. Depois, para os pontos, os pontos fendas dos canais yang, a técnica é quase sempre de dispersão. Por quê? Porque há um espasmo muito grande. Então, essa dispersão ela tem que ser forte para liberar essa obstrução do Qi e aliviar depois a dor e o espasmo. Aplicação em pontos, aplicação dos pontos em problemas musculoesqueléticos, aí condições a serem tratadas, e aí você pode pensar então em entorse, distensões agudas, tendinites e bursites agudas, espasmo, veja que é tudo agudo, por quê? Porque é o período de agudização, é aquela dor que o paciente chega que nem se mexe, tá? Depois, dor irradiantes, como a ciática ou as neuralgias. Quais são as vantagens? A resposta é rápida quando assim você o faz, pode ser usado com eletroacupuntura, ideal para integração com terapia manual, se caso você seja um fisioterapeuta, um osteopata, um quiroprata, né? Tá? Protocolos de tratamento. Você vai primeiro identificar o meridiano afetado pela dor ou o trajeto, veja aqui a importância de se conhecer o trajeto, quer interno, quer externo, tá? Você vai palpar o ponto fenda correspondente, que geralmente vai estar sensível, estimule com uma agulha, que pode ser a estimulação de dispersão, eletroacupuntura ou a própria acupressão, e por fim você vai combinar com os pontos haste, os pontos dolorosos, os pontos fonte para tratar a causa. Nesse caso, você tem que ter atenção, porque os pontos fonte dos meridianos yin corresponde sempre ao terceiro ponto Shu antigo ou ponto de transporte, tá? Porque o Shu antigo na China ele não existe, existe ponto Shu de transporte. E por que transporte? Porque o ponto Shu ele começa sempre na ponta de um dedo e ele vem como uma nascente, um riacho, depois ele vem uma nascente, um riacho, ou uma nascente, um manancial, um riacho, para depois ele chegar aqui vindo acompanhando, e depois ele chegar ao rio e depois ao mar. Não é isso? Então, esse é um transporte de quê? De ti, principalmente de ti. Por quê, André? Porque é onde há polaridade. E como é que, então, imagina, se o ti do pulmão, ele inicia aqui, o do intestino grosso está aqui, como é que ele passa daqui para aqui? Segundo Mathieu, por exemplo, é por inércia. É claro, nós estamos falando em energia, então, se é energia, é óbvio que há aqui uma conectividade, né, entre o 11 do pulmão com o primeiro do intestino grosso. Por quê? Porque eles dois são um acoplado, yin e yang, né? O pulmão yin e o intestino grosso como o seu acoplado yang, pertencente a quem? Pertencente ao elemento metal, né? Então, como é que ele sai daqui para aqui ou vice-versa? Então, aqui uma grande polaridade de quê? De ti. Tá? Então, é aqui que há as polaridades, na ponta dos dedos. E por que, então, os pontos fenda? Mas isso a gente vai ver aqui embaixo também, e eu já lhe digo. Então, temos o ponto-fonte do canal Yin, é o terceiro ponto de transporte dos meridianos Yin. Como, por exemplo, quem é o terceiro? Você vai ter o rim 3, no caso, o F3, o baço 3, né? Se for nos meridianos cá em cima, eu vou ter, então, o pulmão 9, no caso, o coração 7, o pericárdio 7, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Depois aqui, exercícios e mobilizações também para completar o protocolo de atendimento. Então, o que que você pode fazer? Você vai identificar o canal, você vai palpar, você vai achar o ponto sensível, você vai estimular com uma agulha, ou com eletro, ou com acupressão. Depois você vai combinar com outros pontos também, não só pontos Ashi ou ponto Yuan dos meridianos, mas também você vai pensar nos outros sinais e sintomas que o paciente tem, tá? André, eu preciso, se for um período, uma questão de muita agudização, você vai logo nessa queixa, você utiliza logo esse protocolo. Mas se o paciente está e ele consegue se manter de tal forma com a dor e controlar, aí você vai fazer a avaliação, que é para você fazer toda a questão. É claro que o princípio, a queixa principal e o princípio de tratamento, você vai atuar sobre essa questão de agudização, ou seja, sobre essa crise que o paciente se encontra, na minha opinião, tá? É claro que cada profissional vai fazer do seu jeito. Por que entre os cotovelos e as mãos, os joelhos e os pés?
Primeiro, na teoria dos pontos distais, né, teoria clássica da medicina chinesa. De acordo com os clássicos, como o Ling Shu é a segunda parte do Imperador Amarelo, a primeira parte é o Shou Wen, a segunda parte é o Ling Shu, né? A energia dos meridianos, ou seja, o Qi, flui da região torácica abdominal em direção às mãos e os pés, e depois ela volta em direção à cabeça. Então, isso para dizer o quê? Que há uma concentração de Qi, a energia que flui para essas extremidades é como um rio que se estreita. Veja, porque aqui eu disse há pouco, eu disse o contrário. Então, a nascente até o mar. A nascente está na ponta dos dedos, o mar vai estar sempre ou no cotovelo ou nos joelhos, né? Então, ou seja, esse mar, essa energia, ela flui, e ela se estreita na ponta dos dedos. Então, quanto mais distal, mais concentrado e potente se torna o fluxo de ti. Foi o que eu disse a você há pouco. Os pontos abaixo do cotovelo e do joelho são considerados mais potentes e dinâmicos para regular todo o meridiano, precisamente porque é onde o ti se condensa antes de mudar de direção, a tal da polaridade que eu falei para você. Acesso ao meridiano principal. Estimular um ponto distal é como acessar o interruptor mestre de todo o circuito daquele canal. É uma forma de enviar um sinal forte e claro ao longo de todo o trajeto do meridiano, influenciando até os órgãos internos, nesse caso, o Zangfu, a que ele está conectado. Tá? Então, aqui é para dizer o quê? O acesso ao meridiano principal. Então, quando você utiliza o ponto distal para aquele canal, como a gente exemplificou, por exemplo, o pulmão 6 para tosse, crise de tosse repetitiva, rouquidão do nada, né? Então, vai ali, tá naquela crise e você aciona o pulmão 6, que é o ponto X daquele canal, tá? Depois aqui, analogia com o rio. Pense em um meridiano como um rio, que eu exemplifiquei há pouco, porque os clássicos trazem sempre, não só os clássicos, os contemporâneos também trazem sempre esse exemplo. No caso aqui, ver como o oceano, a parte do tronco e da cabeça, onde o rio é vasto e profundo, mas a sua energia é mais dispersa, é claro, né? Uma coisa é eu tentar pegar um peixe num riachozinho que eu tenho perto de casa, uma coisa é eu tentar pegar um peixe no mar, né? Então, é mais disperso, o peixe pode estar mais distante, enquanto num riachozinho na beira da minha casa, eu posso pegar um peixe rapidamente. Pontos no tronco, como os pontos dorsais ou os pontos mu ventrais, tratam mais o estado do oceano, ou seja, dessa questão mais dispersa. Então, são situações mais o que, André? Mais crônicas e não aguda, tá? O órgão interno é em si que a gente vai atuar. Mas quando a gente fala, por exemplo, os dorsais, por eles estarem nas costas, na porção yang, eles têm tendência a uma doença que está crônica, mas que não está tão crônica, tão crônica. Os ventrais, é que sim, por eles serem yin, já entraram, já estão muito ali, já é crônico, já está ali, tá? Então é mais ou menos assim que a gente começa também a diferenciar. Técnica Shumu é uma técnica que eu utilizo bastante. Então, por exemplo, se você quer utilizar para tratar a hemoptise, por exemplo, ou a tosse aguda, então você vai lá no ponto fenda do pulmão, André, e eu posso fazer, por exemplo, o Feixu, que é o bexiga 13, com o pulmão 1, por exemplo, que é o ponto mu ventral do pulmão? Pode, você pode fazer isso, que é a técnica Shumu, tá? Show de bola. Agora, em relação à nascente, onde o rio começa, o seu curso é estreito e sua força é forçada. Pontos nas extremidades têm um poder desproporcionalmente grande para regular a vazão e o fluxo de todo o sistema. Então, os pontos entre os joelhos e os pés, os cotovelos e as mãos, estão na zona do meio, onde o rio já ganhou força, mas ainda está contido e sua energia é altamente concentrada e fácil de manipular. Está aí a explicação, o porquê, né, que eles são exatamente entre essa zona, a zona do meio. Na perspectiva prática e neurofisiológica, mesmo sem a teoria energética, a localização faz sentido sobre uma ótica moderna, que eu trouxe aqui também para você. Ou seja, seria aqui a questão da porta de controle, inervação e porta de controle. As extremidades são extremamente ricas em terminações nervosas. Estimular essas áreas gera um fluxo neural massivo para a medula espinhal. E aí você tem que pensar na questão dos neurônios
aferentes e eferentes. Tá? Então, os eferentes saem, por isso, eferentes, eles exteriorizam da cabeça para o corpo. Os aferentes levam do corpo novamente para a cabeça. E aí você tem que se ligar na medula espinhal, né? Que aí você tem o corno anterior da medula, o corno posterior da medula, tá? É onde, porque senão haveria trânsito, né? Haveria choque. Tá? Então, é a gente pegar, por exemplo, uma grande via, sei lá qual delas, aí, Avenida Brasil, e colocar todos os carros na mesma avenida, tanto para ir como para voltar. Faria confusão, não faria? Então, a noção que a gente tem de fisiologia é a mesma coisa. Eu tenho que ter um caminho por onde os neurônios aferentes vão indicar o que eu tenho que fazer e os eferentes vão trazer de volta. Coloquei a mão numa zona quente, ou seja, desceu a informação rapidamente e sobe automaticamente, tira ela dali, senão você vai se queimar. Ou nesse caso a gente chega a se queimar mesmo, né? Tá? Então eu tenho que ter essas vias, elas têm que serem rápidas e estarem desobstruídas basicamente, né? Então isso também é importante. E é isso para quê? Para eu lhe dizer a questão da fisiologia do sistema nervoso central. André, é importante? É claro que é muito importante. Esse influxo, né? Então, ele fecha o portão. Então, quando eu dou, a paciente tem uma dor muito grande e eu entro com, vamos lá, o que a gente tinha? Bexiga 63 para uma questão de ciática, por exemplo, ou de lombalgia aguda, o paciente está com uma dor lombar muito grande e não consegue. Então, você estimula, né, a questão, o bexiga 63, para trabalhar, para tentar tirar o paciente da crise dessa lombalgia. Então, quando eu estimulo com a agulha ou com a eletroacupuntura, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o portão da dor para os sinais de dor que vêm de áreas mais próximas, como ombro, a lombar, ou seja, nesse caso aqui eu estou exemplificando a lombar, né? Explicando o efeito analgésico rápido dos pontos distais, tá? É por isso que, inclusive, quero até o bexiga 63, que é um ponto, o ponto X do meridiano da bexiga, mas eu também tenho para a região toda das costas, seja ela qual for, cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, sacralgia, tudo que seja na questão das costas, eu vou ter quem? Eu vou ter o Kunlun, que é o bexiga 60, que é um ponto analgésico da região posterior. André, eu posso fazer nele também? Pode. Ele vai trabalhar sobre a cabeça, sim, principalmente se a sua dor de cabeça for uma dor de cabeça Taiyang, ou Shaolin, ou, desculpa, ou até Shaolin, ou Jueyin, né? Por quê? Porque as dores de cabeça, elas têm elas têm canais, camadas específicas, tipo, por exemplo, o Yang Ming, o temporal, o parietal é o Shao Yang, o daqui de trás, ou seja, o occipital é o Tai Yang, o topo da cabeça, por exemplo, é a cefaleia Jueyin. Então, se eu aplicar, por exemplo, o bexiga 63 como ponto fenda para uma lombalgia, uma dor de cabeça aguda, André, eu vou conseguir? Claro que vai, tá? Então, por quê? Porque eu vou fechar o portão com a ativação, com o estímulo daquele ponto. Sistema nervoso central, então, muitos pontos distais, especialmente abaixo dos cotovelos e dos joelhos, estão localizados em regiões cuja estimulação demonstrou modular o sistema nervoso autônomo, ou seja, reduzindo a atividade simpática de luta ou de fuga e aumentando a atividade parasimpática, que é de descanso, né? O que é crucial para o controle da dor e da inflamação. Tá? Então, a teoria das comportas, ou a teoria da porta da dor, ou do portão da dor, como você queira chamar em neurofisiologia, é assim que funciona com a questão do agulhamento. Facilidade de acesso e segurança também, o porquê, né? Então, o acesso são pontos fáceis de alcançar e de agulhar, até de fazer também a própria acupressão, como já tenho falado aqui também bastante, tanto para o terapeuta como com a acupressão. Bom, a segurança, agulhar os membros é geralmente muito mais seguro do que agulhar um tórax e depois causar até um pneumotórax ou uma hemoptise, né? Ou aí agora fugiu Jesus, é pneumotórax, hemotórax, desculpa, não era hemoptise. É que a gente já falou, eu já falei tanto hemoptise lá para cima, seria o hemotórax também, por quê? Porque é sangue no pulmão, né? Ou seja, na cavidade pleural, entre a pleura parietal e a pleura visceral. Isso permite que os antigos praticantes agulhassem com grande margem de segurança. E a relação específica entre os pontos X
No caso dos pontos fenda, essa localização é distal é ainda mais crucial. Com sua função, como a sua função é tratar emergências e crises agudas, muitas vezes caracterizadas por dor intensa e bloqueio, eles precisam estar localizados onde o TI do meridiano é mais responsivo e potente, né? Que já foi explicado ali em cima. Um ponto X no tronco não teria o mesmo poder de desobstruir rapidamente um meridiano inteiro, né? Por quê? Porque está disperso. Lembra que tórax e cabeça é o mar, ele está disperso. É como querer desentupir um cano pressionando no meio de um grande reservatório, quer dizer, ou seja, uma ação lenta e difusa, versus você pressionar num ponto estreito, né, e estratégico do encanamento, tendo aí uma ação rápida e eficaz, tá? Então, essa é que é a questão. Resumindo, desculpa. Há aqui uma maior concentração de ti, o nível de segurança é melhor, a resposta neural também, pela teoria das comportas da dor, também é melhor e a eficiência por não atingir nenhum órgãos e vísceras. Então, qual é a visão do Juan de Neiding em relação a isso? O Juan de Neiding é o clássico do Imperador Amarelo, dividido aqui em duas partes, mas ele, no caso aqui, ele foi buscar o clássico amarelo. Eu fui buscar para você aqui onde é que está. Então, há aqui uma ação específicas no Ling Shu, né, que é o pivô espiritual ou o eixo espiritual. O Soen são as questões simples, né? E se você não leu o clássico do Imperador Amarelo, André, você já leu ele todo também não, tá? É óbvio que também não, eu já vi boa parte dele, mas é assim, você parar, você tem que ter ali também, porque é um livro de perguntas e respostas, mas é um livro de cabeceira para todo profissional de medicina tradicional chinesa, e principalmente acupuntura. Especificamente aqui, o capítulo 68 do Ling Shu. Esse capítulo, então, é titulado de Qi Jie Zhen Xie, ou seja, exaustivos de escrever da acupuntura, mas sua discussão central é sobre a natureza, a localização e função dos pontos fenda. Então, o que que ele diz? Primeiro, a localização e a natureza dos pontos. Os meridianos se conectam, se concentram e se acumulam, e é onde o Qi ali se aprofunda. Então, isso aqui como é que se diz? É o básico. O significado clássico define claramente que os pontos Xi são pontos estratégicos onde a energia e o sangue do meridiano se concentra e tornam-se mais profundo, como se fosse uma fenda ou um reservatório, que eu já comentei com você no início. Função primária é tratar condições agudas e dolorosas. Então, o capítulo todo discute como os fatores patogênicos externos, ou seja, o Qi, invadem o corpo. Ele explica que os fatores patogênicos dos meridianos Yang tendem a se alojar primeiro nos vasos de conexão, tá? Que é o que fazem depois a conexão, né? Nesse caso, a conexão depois do interno com o externo, por isso os luomais são os vasos de conexão. E por que que eles entram primeiro pelo Yang? Exatamente pelas 6 camadas energéticas. Então, o fator patogênico é o Xieti, ele é um fator patogênico externo, então ele provém de onde? De fora, externo, com ações climáticas como vento, frio, secura, umidade, calor, canícula, tá? Então ele vem de fora, então ele invade. Quem é que ele penetra primeiro na camada Taiyang, que é o primeiro, que é intestino delgado e bexiga, depois ele passa para a sua segunda camada, a Shaoyang, que é a tripla aquecedor e vesícula biliar, depois ele passa para a sua terceira camada, que é o Yang-Mi, que é o estômago e o intestino grosso. A partir daí, se a patologia não for tratada, ele vai avançar para as suas camadas, pegando então a Tain, quem é a Tain, que é o pulmão e o baço. Depois ele tem tendência a passar para Shaoyin, que é o coração e o rim. E por último, o Jueyin, que significa exatamente interminal, que é o pericárdio e o fígado. Tá? E até autores que dizem que a camada Jueyin, por exemplo, é quando há a melhora da morte. Na maioria das vezes o paciente ele morre ou por insuficiência renal também ou problemas cardíacos. É como se numa tentativa ele chega no joelhinho, ou seja, no fígado e no pericárdio, e ele já dá aquela melhora da morte, ele tem tendência a passar, a voltar para as camadas. Por quê? Porque em tratamento, quando a gente faz os tratamentos, a tendência é o fator patogênico ir saindo. André, tem que ser a camada uma a uma de volta? Não, ele pode pular da joelhinho para o Yang Ming tranquilamente, tá bem? Segundo os autores, não sou eu quem estou a dizer, tá? Então, ele pode pular.
Então, há depois essa questão, e ele pode vir, e é por isso que em muitos livros, principalmente da Cláudia Fox, ela traz essa ação de que a última camada pode ser ou a Juin ou a Shaolin, tá? Então, isso aí também fica aí como dica para você, é super interessante. Enquanto os meridianos yin, eles penetram na camada, penetram nas mais, me perdi, deixa eu voltar aqui. Os meridianos yang, eles tendem a se alojar primeiro nos canais de conexão, enquanto os do meridiano, ou seja, os fatores patogênicos dos meridianos yin, penetram mais profundamente nos meridianos principais, tá? E eu expliquei para você há pouco aqui agora mais ou menos. O local onde o patógeno ou esse fator patogênico externo se aloja e onde o meridiano se concentra é onde as doenças persistem e agudam e se manifestam. Portanto, os pontos fendas, sendo esses locais de concentração, são a primeira linha de defesa para tratar a invasão aguda de fatores patogênicos que se manifesta como dor intensa e súbita, espasmos e bloqueio. Outra explicação. Uso no tratamento da síndrome B. André, o que que é síndrome B? Tudo que seja B é tudo que seja reumático, tá? Então, fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, osteoartrose, osteoartrite. Então, todas essas patologias reumáticas vocês consideram como síndrome B. Há vários tipos de síndrome B. Síndrome B de vento, que é aquela ligada ao paciente, dói hoje no ombro, depois o paciente volta no outro dia, dói o joelho, depois ele volta no outro dia, dói a lombar, depois ele volta no outro dia, já está doendo o ombro e os dedos de novo, tá? Então, essa é a síndrome B de vento. Depois eu tenho a síndrome B fixa, que é a síndrome B por frio. Nesse caso, muito associada também à umidade, porque eu tenho também a síndrome biumidade, que aí também tem a dor fixa, tá? E aí depois vai depender, há aqui uma diferenciação entre a dor fixa, a dor por frio e a dor por umidade, tá? A dor por umidade é a pior de todas elas. É muito comum aqui em Portugal. Por quê? Porque aqui em Portugal é muito frio e depois é muito úmido. Então, há muita gente com síndrome bi, umidade. O capítulo, então, é focado no tratamento de síndrome bi, que traduz como síndrome de obstrução dolorosa, o que hoje associamos também aqui, como você vê, artralgias, mialgias, neuralgia, reumatismo, tá? Para tratar BI, deve-se primeiro palpar ao longo do meridiano, está aí a questão da palpação, avaliar a condição de plenitude ou vazio e procurar por nós no sangue, ou seja, os nós. Né? Então, é o ponto sensível, nos grandes luomais que estão obstruídos. Tá? Os pontos X, então, são indicados exatamente para esses casos de estagnação severa de Qi de Shui, que causa essa obstrução. Curiosidade que eu trouxe aqui para vocês é os pontos fendas. Notem que aí você percebeu que houve aqui a questão do ponto do ID o ponto fenda do intestino delgado e o ponto fenda do rim, né? Como o pericárdio 4 e como o vaso governador 26, que é o ponto de ressuscitação. Mas isso por quê? A aplicação requer aqui que a gente venha queira mergulhar um bocadinho mais nos meridianos seu acoplados e na relação também entre os meridianos extraordinários e os regulares. Isso pode dizer o quê? Esta relação entre o ponto fenda do intestino delgado e o pericárdio é uma relação mais complexa, baseada na conexão profunda do yin e do yang nos meridianos específicos. Primeiro, então, a gente primeiro não, aqui é a letra A. Temos aqui o acoplamento clássico, isso para dizer o quê? Na teoria padrão, o intestino delgado é acoplado do coração, tá? Então, eles pertencem ao elemento fogo, né? E eles formam um par aqui que é o Taiyan e o Shaoyin. O Taiyan, que é intestino delgado e bexiga, e o Shaoyin, que é coração e rim, tá? No entanto, existe aqui uma segunda camada de relacionamento. Conexão Taiyan e Jueyin. Aí sim, o intestino delgado pertence à função Taiyan. E o pericárdio, ele pertence à função Jueyin, que é o yin terminal, e aqui é o grande Yang. Tá? Apesar de não serem um par clássico interior e exterior, o intestino delgado e o pericárdio estão intimamente ligados através do sistema de eixos energéticos. E aí vamos lá. O Taiyang é o pivô de abertura de quê? Eu falei para você há pouco que há as 6 camadas energéticas. Qual é a primeira dela? Taiyang,
fazendo quem aqui? Intestino delgado e bexiga. Quem é ela? É o pivô de abertura, de que por onde o fator patogênico vai penetrar para tentar fazer aqui a invasão de fatores patogênicos e de doença que é a Chieti. Então, o corpo vai reagir, ou seja, vai haver uma luta entre Chieti, que é o Ti nocivo, com Zen-Ti, que é o Ti san, ou seja, san, nesse caso, ou seja, é o bom, né, o mal contra o bom, o nocivo com o san, eles vão ali lutar. Isso implica dizer o quê? Imunidade. Então, quem é o pivô de fechamento? Quem é a última camada? Joen, tá? Que é o terminal que eu disse a você. Então, essa relação funcional cria um eixo de comunicação importante, especialmente para a circulação do Qi de Shui no tórax e na relação do coração. Então, isso aqui é importante, né? Então, criar essa, essa relação aqui funcional de comunicação, o começo e o fim, né? Então, há essa relação aqui, né, do Qi e do Shui no tórax e também na região do coração. Então, o ponto fenda do intestino delgado, sendo um ponto de crise, reflete essa conexão profunda a nível patológico. Então, isso aqui é importante. Depois, a questão aqui da conexão prática através do ponto. O pericárdio 4, o Shinmen, que é a porta, porque men é porta em mandarim, e o Shi aqui, no caso, é a fenda. Então, ou seja, o pericárdio 4 é o ponto X do pericárdio, mas sua função clássica inclui tratar dor no peito e no coração. Por isso que o Neiguan é o ponto de abertura do canal extraordinário do Yin Wei Mai, que eu disse a você lá em cima, né? Então, o pericárdio 6, que é o portão interno, que é o Neiguan. Então, ele abre o meridiano Yin Wei Mai, e ele vai ter uma ação muito grande sobre questões mentais, ou seja, o Taiyang, que a gente falou aqui há pouco, né? Quem é o Taiyang? É exatamente intestino delgado e bexiga, está ligado à cabeça. Então, uma questão importante, né? Aqui, espera que eu me perdi um pouco, a sua função clássica inclui tratar a dor no peito e o coração, ou seja, porque ele vem atuar sobre a coração, era isso. O pericárdio, ele vem atuar sobre as questões de cabeça e também sobre as questões do tórax, do peito e do coração, e também questões mentais. Por isso que o Yin Wei Mai, ele é muito bom para alterações do Shen, tá? Era aí que eu ia concluir. O meridiano do intestino delgado, então, tem um trajeto que sobe pelo pescoço e conecta com a face, o trajeto, mais uma vez, né? Mas sua função energética principal é de receber e transformar, o que inclui transformar impurezas mentais e emocionais, tá? Uma crise nessa função pode se manifestar como uma sobrecarga no sistema do pericárdio, que é o protetor do coração. Portanto, para tratar uma crise aguda do intestino delgado, como, por exemplo, uma pessoa que tenha dor abdominal e confusão mental ao mesmo tempo, estimula-se o pericárdio 4 do sistema que está recebendo o impacto dessa crise, que é exatamente o pericárdio 4. Muito interessante. Então, resumindo, o pericárdio e o intestino delgado é uma relação de acoplamento funcional e patológico em um nível mais profundo do que a simples relação interior-exterior, como, por exemplo, o pericárdio e o triplo aquecedor, ou o intestino delgado e o coração, né? Que pertencem aqui, no caso, ao elemento fogo. Quer também o pericárdio e o triplo aquecedor também pertence ao elemento fogo, refletindo como uma disfunção aguda em um meridiano yang, que nesse caso é o intestino delgado, que pode sobrecarregar diretamente o meridiano yin funcionalmente associado, que é o pericárdio. Aqui nesse caso, por que então que o ponto fenda do rim é o vaso governador 26? Então, em relação, esta relação é mais direta e demonstra a mais profunda interconexão entre os meridianos principais e o extraordinário, né? Porque nesse caso aqui o principal é o rim, o extraordinário é o vaso governador. O vaso governador é o mar de meridianos yang. Então, isso é uma das questões importantes. O vaso governador tem a função de governar e regular todo o chi, todo o qi yang do corpo. Ele também está intimamente ligado ao cérebro e à medula espinhal.
Ou seja, a medula espinhal é uma substância que na medicina chinesa é governada pelo Qi do rim. Toda vez que a gente fala em patologias que sejam ligadas ao Qi, nós falamos em patologias ligadas à medula. Quando a gente fala em medula, a gente fala em osso. Quando a gente fala em medula, a gente fala em sistema nervoso central como um todo, né? Então, veja a importância também do rim. Então, isso é importante, ou seja, que no caso a essência, ou seja, do Yang Qi, também é governada pelo Qi do rim. Lembrando-se que o rim é o único órgão que é basicamente dividido em dois, né? Ou seja, o lado direito é o lado Yin, que é o lado da mulher, porém o rim direito é o rim Yin, e o rim Yang é o rim esquerdo, que o lado esquerdo como é que se diz? É Yang, eu falei certo? Então eu vou repetir. O lado direito é o lado yin, portanto, é o lado yin, portanto, o rim direito é o rim yang. No caso, o lado direito é yang e o rim esquerdo, o lado esquerdo é yang e o rim esquerdo é, é o rim yin. É isso. Pronto, tá? Então, ou seja, há aqui um cruzamento, quase não sai, né? Mas há aqui um cruzamento que é importante e que você entenda isso. Quando a gente fala em Ming Men, que é a porta da vida, muitos se referem também ao Yin Yang, mas para várias literaturas vão concentrar-se no ponto mesmo do vaso governador 4, que chama-se Ming Men, que é a porta da vida, mas também alguns autores falam que o Ming Men é a região, por exemplo, que fica entre o rim esquerdo e o rim direito, né? E aí, nesse caso, o rim direito, a gente tem basicamente o lado direito é yin, portanto, é o lado direito do corpo, né? O yin yang, quase não sai. Então, a gente tem também relação yin vaso governador. O rim armazena a essência, que é o Jing, né, que é a essência. Isso aí é importante, que é aquela questão da essência inata, da essência adquirida, o Jing inato, o Jing adquirido. O Jing inato é aquele que provém do seu pai, ou seja, dos seus pais, no momento da concepção. Então, é aquele que é só seu e não tem como. O Jing adquirido é aquele que nós adquirimos ao longo da nossa vida, isso é importante também. E aí sim é a raiz do yin e do yang de todo o corpo. Tá? Então, o vaso governador é uma grande reserva de Qi Yang. Mas para ser sustentável, esse Yang precisa ser enraizado no Yang do rim, que aí sim é Qi, o famoso Ming Men, conhecido também como vaso governador 4 Ming Men. E mais uma vez, para muitos autores, esse fogo da vida, ele encontra-se exatamente no centro entre o rim direito e o rim esquerdo, e que é o Ming Men, e para muitos autores o Ming Men é o rim direito, tá? No caso do lado direito. Em outras palavras, o vaso governador é a expressão funcional do Yang do rim ao longo da coluna vertebral e do sistema nervoso central. Então, o vaso governador como ponto de reanimação também, que eu já comentei com você. O VG26 é o ponto de primeiros socorros mais importante da acupuntura. Todo acupunturista, ou todo acupuntor, como eles falam aqui em Portugal, tem que ter a noção, tem que ter uma unha, tem que ter, porque ele fica exatamente aqui abaixo, porque eu tenho o 25, o 26, o 27, depois o 28 já dentro na parte interna, que é o último ponto. Ele é usado para reviver uma pessoa que está desacordada, em estado de choque ou com convulsões. Em uma crise que afeta o rim, uma crise no nível mais profundo do corpo, a nível da essência do Jing e do Yang vital. Então, isso pode se manifestar como um colapso, por exemplo, um colapso do Yang, desmaio por esgotamento extremo. Então, para ressuscitar alguém de um colapso desse nível, é necessário um ponto de poder máximo que possa ativar instantaneamente o Yang do corpo, que é Yang, porque é mar de canais Yang, não esqueça, é mar dos meridianos Yang, né? Então, eu preciso disso. Então, ativar instantaneamente e facilmente, nesse caso, e aí o Yang do corpo, né? Ou seja, a função ali também do vaso governador, acordar a mente, porque quando você carrega, ou quando você aperta, ou quando você pressiona, que verbo que você queira utilizar, você vai acordar a mente do paciente rapidamente, tá? Então, o vaso governador, ele passa para dentro do cérebro, ele mora, então é muito importante essa questão do Shen. O que que é o Shen, Andréia, se você não sabe? O Shen é a sua consciência, a sua inconsciente, e ele, onde é que ele mora? Ele alberga ou ele se abriga no coração. Por isso que mente agitada, Shen agitado,
vai dar um coração agitado. Quando o coração está agitado, o paciente também ele está agitado. Então, quer acalmar a mente, você tem que também que acalmar a questão do coração. Por quê? Porque ele mora lá dentro. Imagina, se existe uma pessoa que esteja muito, muito, muito estressada, e ela é estressada, e ela, quando ela vai para casa, ela continua estressada, não é a casa dela, ela não mora lá dentro, ela não continua estressada. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que acalmá-la também dentro de casa, tenho que acalmá-la de uma certa forma, quem está dentro de casa, né? Nesse caso, ou os pais que moram com essa pessoa muito agitada, eu tenho que acalmar os pais, eu tenho que acalmar a esposa, o marido, seja quem for. Então, também fortalecer a raiz do yang. Quando carrega, quando aperta, quando pressiona, ao estimular o vaso governador, pode-se indiretamente fortalecer e mobilizar o yang do rim para lidar com essa crise. Então, essa é uma questão também essencial, né, de curiosidade sobre os dois pontos. Em resumo, o ponto X do órgão, tão fundamental como o rim, não poderia ser um ponto comum. Como o rim 5, por exemplo, ele precisa ser um ponto de comando máximo. O vaso governador aqui saiu errado, tá? Letrinhas, desculpa. O vaso governador, ou saíram todas, já não sei, acho que sim. É, pois, saíram todas erradas. O vaso governador é esse ponto porque em uma crise que ameace a vida, o domínio do rim, né? Ou seja, que ameace a vida, que é quando há um domínio do rim, ele mobiliza a maior reserva do yang do corpo, o vaso governador, para restabelecer a ordem, demonstrando a unidade fisiológica entre o rim e o vaso governador. Isso é uma coisa que você tem que entender, que é quando há um excesso de um dos componentes da natureza, ou do yin ou do yang, ele automaticamente ele vai se transformar no outro, né? Isso é clássico em dois exemplos básicos que nós temos, que é quando o paciente ele está com uma febre muito, muito, muito grande, com a temperatura muito elevada, dos seus 40 a 41 graus Celsius, ele começa a tremer de frio. Então, isso é a mudança, né, do Yang para o Yin. E depois o inverso, quando há um frio extremo, o que que esse frio faz? Esse frio, ele queima. Então, é a mudança do yin para o yang. Então, isso é importante que você tenha essa noção que quando o paciente ele está num estado em colapso desses elementos da natureza, automaticamente ele tem tendência a se transformar no outro. Então, a gente tem que ter uma ação rápida de pensamento, né, para poder a gente conseguir trabalhar e mobilizar um no outro automaticamente, ou seja, tentar, ou se quando um está em questões de excesso, eu tenho que baixar. E essa é a diferença, por exemplo, entre o que seria um calor verdadeiro e um calor falso. Né? O que é um calor verdadeiro? É um excesso de calor. O que é um calor falso? É a deficiência do yin. E como é que eu vou diferenciar, André? Eu vou diferenciar isso com sinais e sintomas. A sintomatologia específica. O que que é um frio verdadeiro? É o excesso de frio. O que que é um frio falso? É a deficiência do yang, tá? Por quê? Porque se eu tenho os dois em equilíbrio, e se eu tenho um excesso de calor, esse é o yang, eu tenho excesso de calor, é diferente de eu ter uma deficiência do yin e esse yang ele se sobressair. Então, esse é um calor falso. Voltamos. Se eu tenho um excesso de yin, eu tenho um frio verdadeiro. Se eu tenho uma deficiência, hum? Se eu tenho uma deficiência do yang, eu tenho aqui, entretanto, um excesso de yin, ou seja, não é um excesso, ele está em evidência, ele está sobressalente, né? Então, eu tenho aqui um frio falso. Então, isso é que a gente tem que entender. E como é que você vai distinguir toda essa questão? É quando você tem os sinais e sintomas que você associa ao paciente. Por quê? Por causa da hora. Associe. O yang é que horas? O yang é de manhã. Então, se o yang ele é de manhã, tudo que seja excesso de yang, ele vai ter as maiores manifestações clínicas entre a manhã até o meio-dia. Depois do almoço, começa a acalmar. Se o paciente ele tem deficiência depois, uh, ou excesso ou deficiência do yang, elas vão se manifestar pela manhã até o meio-dia. E se for do yin, vai ser principalmente do final do dia até a noite, tá? Então, essa é uma diferença que a gente faz. Então, a gente tem que ter a noção qual é o maior período que você está sentindo esses sinais e sintomas. E a pessoa diz, dependendo da hora que diz também, que há sintomatologias específicas, né? Como, por exemplo, a deficiência do yin,
Se é um calor falso e o yin é noturno, que horas a pessoa vai sentir maior calor? Vai sentir maior calor de noite, né? Então, quando ela vai dormir. Então, ele não consegue dormir, por quê? Porque tem muito calor à noite. E não é necessário, não é para se ter calor à noite, porque o horário do yang não é de noite, que é calor. Então, isso é uma sintomatologia, por exemplo, específica, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, isso era para a gente questões aqui de resumir, eu falo demais. Então, note que essas exceções elas não são erros, mas sim profundas lições de fisiologia energética. As relações não são sempre lineares. A rede de meridianos é complexa e interconectada em múltiplos níveis. O tratamento de uma crise pode exigir agir em um sistema diferente daquele onde o sintoma se origina, mas que está funcionalmente acoplado a ele. Os meridianos extraordinários atuam como reserva de energias que podem ser mobilizadas para as crises graves e envolve os órgãos e as vísceras a eles também conectados. Então, na prática clínica, isso valida o uso do pericárdio 4 para dores cervicais, ombros e agudos, quando via relação com o intestino delgado, e para crises de ansiedade, dor no peito, quando com a via relação do próprio pericárdio. E o vasogovernador como primeira intervenção em qualquer dor lombar aguda, incapacitante ou estado de choque, pois mexe na raiz do problema, que é aí a questão da ligação do rim com o vasogovernador, né? Então, isso aqui é muito importante. Conclusão: os pontos X são ferramentas poderosas e eficazes para crises agudas, ideais para profissionais de saúde que buscam integração entre a acupuntura e a reabilitação. O uso combinado com terapia manual potencializa os resultados e o próximo passo seria você praticar a palpação e estimulação também desses pontos, tá? Então, tá aqui as minhas redes sociais e se você gostou dessa aula, eu peço que você clique agora no botãozinho do gostou. E se você quiser também deixar um comentário, eu também terei muita honra em responder. Mas não esquece de apertar o sininho, não esquece de dar o seu like e também não esquece de comentar, que isso me ajuda bastante, tá? Então, é basicamente uma aula dessa. Nós passamos muito tempo para levar para você aqui informações que são fidedignas, que são de acordo depois com os clássicos da literatura e também com as questões contemporâneas, como você pode ver aqui em relação, por exemplo, depois ao clássico aqui, por exemplo, eu tenho Juan de Nedin, eu tenho aqui o Zhenghua Jia e Jin também, que é um aqui do Fumin também, tá? Eu tenho aqui o Peter Derma, eu tenho aqui o Giovanni Maltiotti, eu tenho aqui o Walter Osh, eu tenho aqui também depois esse livro aqui, que é um livro mais para fisioterapeutas, esse como esse, e depois também tem aqui dois artigos científicos, esse também aqui, tratamento aqui de dor, também muito ligado para a fisioterapia. Depois também tenho aqui a questões de dois artigos científicos que eu fui buscar também, que fala aí sobre essas questões, né? Então, chegamos aqui ao fim, eu e você, e eu espero que você tenha gostado, tá? Então, eu encontro com você, nesse caso, numa próxima aula. Até lá. Xé, xé.